20 de março, meditação no devocional Café com Deus Pai. A mensagem de hoje nos fala sobre a liderança do Espírito. Então, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Lucas capítulo 11, versículo 13. Essas palavras foram ditas por Jesus quando estava ensinando aos que o escutavam que se nós, que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, que muito mais Deus dará o Espírito Santo para todos aqueles que lhe pedirem. Aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, nós lemos no versículo 9 que "E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra?" Versículo 10. "E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente." Versículo 11. "Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem." Nesses 3 versículos nós vemos que Jesus estava dizendo que nenhum pai daria pedra se um filho lhe pedisse pão, e nem lhe daria uma serpente se o filho lhe pedisse um peixe. E se nós, que somos maus, damos boas dádivas aos nossos filhos, ele nos dará do seu Espírito. Agora, fazendo a leitura do texto de hoje, a generosidade de Deus vai muito além da nossa compreensão. Diante disso, Jesus ressalta que se nós, seres humanos, apesar de nossa natureza falha, conseguimos dar boas coisas aos nossos filhos, como não esperar que Deus Pai faça ainda mais? A graça e o amor do Pai são extraordinários e impactantes, e essa verdade precisa estar firmada em nossa vida. Um grande exemplo da generosidade de Deus foi o fato de Ele nos ter deixado um presente valioso que nos guia em direção ao caminho certo a ser trilhado, nos consola em meio às dificuldades e nos capacita para vencer a luta contra o pecado. O Espírito Santo. É impossível viver uma vida que agrada a Deus ignorando completamente a existência e a ação do Espírito. Você tem um Pai que faz que tudo coopere para o seu bem. Isso, entretanto, não significa que tudo ocorrerá conforme o seu plano pessoal, mas segundo a vontade dele. E isso não pode ser motivo de preocupação, mas sim de paz. Porque quando nos submetemos a Deus e aceitamos seus caminhos, vivemos nosso propósito. Você não está sozinho, mas tem um auxiliador que o ampara em meio às suas fraquezas e necessidades, dado a nós por meio da infinita generosidade do Pai ao decidirmos caminhar com Jesus. Ele é justamente o Espírito Santo. Quanto mais intensos em nosso relacionamento com Deus, mais sensíveis estaremos às orientações do Espírito Santo e mais assertivos seremos em nossas decisões diárias. A partir de hoje, permita-se viver uma vida debaixo da liderança do Espírito, pois ele é o grande presente de Deus, disponível a todos aqueles que pedirem. Essa é a mensagem de hoje, portanto, que nos fala sobre a importância de termos o Espírito Santo e de sermos liderados pelo Espírito Santo. Quando nós temos relacionamento com Deus, relacionamento com Jesus e recebemos o Espírito Santo,
O Espírito Santo lidera as nossas vidas, trazendo a iluminação, a clareza, a revelação a respeito dos planos que Ele tem para que nós possamos cumprir o nosso propósito. É o Espírito Santo que traz o direcionamento a respeito daquilo que devemos fazer. É o Espírito Santo que nos faz lembrar das histórias bíblicas que lemos quando nos deparamos com uma situação difícil para nos orientar sobre como proceder. Aqui no Café com Deus Pai de hoje, a frase lateral é: deixe de ser governado pela opinião alheia ou por suas emoções e simplesmente permita que o Espírito Santo guie você. Muitas pessoas dão ouvidos às opiniões de outras pessoas, quando elas têm ao seu lado um amigo que foi deixado por Jesus, que é o Espírito Santo, que sabe muito melhor qual a decisão e qual o conselho que você precisa para resolver a situação que está diante de você. Outras pessoas ficam governadas pelas suas emoções, caem em depressão, ficam em ansiedade. Na depressão, ficam pensando nas coisas ruins que aconteceram e ficam como pessoas reativas. São pessoas que respondem às situações da vida a partir daquilo que passaram no passado, daquilo que sofreram. São pessoas que não conseguem se abrir para entender que agora, no presente, podem mudar a sua história e fazer diferente. E outras pessoas estão sendo governadas pela ansiedade. Elas estão antecipando o futuro e pensando: eu preciso fazer isso e preciso fazer aquilo e preciso apressar isso e apressar aquilo. Quando, na verdade, se ficarem na direção do Espírito Santo, podem viver uma vida de paz e de harmonia, vivendo uma vida melhor na direção do Espírito Santo. Então, deixe de ser governado pela opinião alheia ou por suas emoções e simplesmente permita que o Espírito Santo guie você. Como que eu posso receber o Espírito Santo? Peça para Deus. Peça para Jesus. Faça uma oração dizendo: querido Deus e Pai, querido Senhor Jesus, peço que nesse dia o Senhor me dê do seu Espírito Santo, que o Senhor me dê de uma porção renovadora do seu Espírito Santo e que os meus olhos espirituais se abram para que eu consiga ver o que o seu Espírito está mostrando e que os meus ouvidos e o meu coração estejam abertos para que eu possa perceber o que o Espírito Santo está me dizendo e para onde ele está me guiando. Fazendo isso, você vai sentir no seu coração, diante da adversidade e da dúvida, o Espírito Santo falando com você. Faça assim. Fique calmo. Não se apresse. Não se angustie. Não tenha medo. Eu estou com você. Pode ir tranquilo. Vá avante. Se acalme. Não responda de forma tão ríspida. São palavras e orientações objetivas, breves, mas que na hora em que você estiver para resolver alguma coisa, o Espírito Santo estará ali para dizer: preste atenção, leia bem o que você vai assinar. São essas manifestações do Espírito Santo. Preste atenção, não vire nessa rua, vire na próxima. Espere um pouco para fazer essa viagem. Faça essa viagem agora. Visite aquele seu parente. Vá lá, ele precisa de você hoje. São essas orientações que no dia a dia você pode ouvir, que o Espírito Santo dirá a você.
Você sentirá uma paz quando você tiver que fazer alguma coisa e sentirá o seu coração em aperto quando você tiver que ajudar ou fazer alguma coisa em favor de alguém e a voz dizendo no seu coração: faça, corra agora, pois essa pessoa precisa muito de você nesse momento. Quando você perceber a voz do Espírito Santo na sua vida, fique alerta e siga na direção dele. Leia a palavra para que o Espírito Santo possa ajudá-lo a se recordar dos textos da palavra. Muitas vezes, quando você está numa situação difícil, o Espírito Santo nos faz lembrar da palavra. E muitas vezes estamos passando por situações de dúvida, de incerteza, e o Espírito Santo nos faz lembrar das palavras de Jesus. Por isso é importante ler as Escrituras para que você possa ser lembrado pelo Espírito Santo da palavra certa para cada dia em que estamos aqui nessa terra. A leitura bíblica de hoje é João, capítulo 2, e a palavra-chave é direção. Que você possa receber nesse dia a liderança do Espírito Santo sobre a sua vida. Encerrando a mensagem, entramos aqui no texto de Atos, no capítulo 1, e nós vemos aqui que Jesus, logo que ressuscitou, no versículo 3, lemos aqui: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles, no caso aos seus discípulos, né? E deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Versículo 4, certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. A promessa é o Espírito Santo. Versículo 5, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Versículo 8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Versículo 9, tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Então nós vemos pela leitura desses versículos que as últimas ordens que Jesus deu aos seus discípulos foram essas: de que eles ficassem reunidos em oração em Jerusalém e que eles aguardassem a vinda do Espírito Santo sobre eles, porque o Espírito Santo faria que eles tivessem forças para serem testemunhas de Jesus, para que eles pudessem fazer a vontade de Deus e cumprir o propósito para o qual eles haviam sido chamados. Assim também acontece com cada um de nós quando nós ficamos em oração, pedindo para que o Espírito Santo venha sobre nós e somos liderados pelo Espírito Santo, cumprimos o nosso propósito. Que Deus abençoe a sua vida nesse dia, que você receba a liderança do Espírito Santo sobre a sua vida, que você receba uma porção renovada do Espírito Santo sobre você e que você receba essa liderança para encontrar o caminho e a direção de Deus sobre a sua vida para todos os negócios e todas as situações e circunstâncias que você tem passado e que passará ao longo dessa jornada nessa terra para a glória do Senhor. Deus abençoe o seu dia com a graça e paz de Cristo. Amém.